mais. Aos 22 anos, lançava o primeiro livro. Em 1958, Chico Xavier se mudou para Uberaba e a popularidade do médium crescia no Brasil e chegou a atravessar fronteiras. Muitos famosos procuravam sua ajuda. Apesar das inúmeras doenças que Chico teve ao longo da vida, não era motivo para deixar a missão de lado. Por sua mediunidade, Chico Xavier sabia que morreria em um dia que todos os brasileiros estariam felizes. E foi assim. No dia em que o Brasil inteiro comemorava o pentacampeonato, Chico Xavier se foi. E para conversar com a gente sobre Chico Xavier, sobre a vida dele, está aqui comigo o jornalista Saulo Gomes. Como vai, Saulo? O Saulo foi responsável pela primeira entrevista com Chico Xavier na televisão brasileira. Acaba de lançar o livro Pinga Fogo com Chico Xavier, que inclusive para quem já assistiu ao filme do Chico Xavier, Saulo é muito falado, é muito mencionado, inclusive o programa dele. Obrigada pela sua participação aqui hoje, viu, Saulo? Eu que agradeço a você, ao seu programa, a sua produção. Estamos também com a Nena Galves, que era uma pessoa muito próxima dele, publicou o livro Até Sempre, Chico Xavier, com histórias e curiosidades. Obrigada, viu, Nena? Eu que agradeço. Nena, eu fiquei sabendo que Chico Xavier, quando vinha para São Paulo, ele ficava em sua casa aqui. Ficava. Ele fazia tratamento de saúde e vinha sempre a trabalhos da doutrina ou viagens. Quando ele fez a cirurgia, a programação em São Paulo, ele sempre ficava em casa. Se ele estivesse vivo, ele estaria completando hoje 100 anos. Chico Xavier psicografou mais de 400 livros. Parece que quando psicografava romances, ele se transportava para dentro da história. Vamos ouvir? Quando eu anunciei o desejo de receber romances, o espírito de Emmanuel então me explicou: se você quiser se comprometer a nos oferecer um clima mental adequado, de paciência e de calma, escreveremos por você algumas de nossas memórias. No fim de 1938, eu assumi com ele o compromisso de me acalmar. Quaisquer que fossem os problemas dentro de casa, com as crianças que já estavam mais crescidas, eu ofereceria a ele um campo mental pacificado na oração. Então ele marcou que eu me concentrasse durante 1 hora por dia e me dispusesse a datilografar outra hora por dia, durante o tempo em que perdurasse a psicografia do romance. Então veio há 2000 anos. E eu comecei a ver aquela cidade, o céu tempestuoso e a chuva caindo, e aqueles 2 homens vestidos à moda antiga, de túnicas, e comendo com as mãos frutas. Eu me assustei com aquela visão, que parecia uma visão estranha, porque estava dentro de mim, fora de mim, como se eu assistisse a um cinema, em que eu tomasse parte na tela e estivesse fora da tela. Então eu me assustei, parei de escrever. Então ele me disse: você está debaixo de uma certa hipnose, você está vendo o que eu estou pensando, mas não sabe o que eu estou escrevendo. Os parentes dos escritores que ele psicografava não criavam caso e pediam para receber os direitos autorais? Criaram, né, Saulo? O mais rumoroso caso foi o processo da família de Humberto de Campos. Isso ocorreu na década de 30, logo depois do desaparecimento de Humberto de Campos, surgiram os livros, a família processou a Federação Espírita Brasileira e Chico Xavier. E o crime que queriam atribuir seria não bem de apropriação indébita, mas sim de plágio. Entretanto, no correr dos anos e nos próprios tribunais, a família de Humberto de Campos reconheceu que não havia fraude, que era um fenômeno que precisava de vir e merecia ser estudado, o que aconteceu. E ainda no Centro Espírita do casal Galves, Francisco Galves e Nena, eu levei 50 anos depois, publicamente, a um local de trabalho deles,
o Humberto de Campos Filho para abraçar o Chico Xavier. Puxa vida, então eles tinham tido reconheceram. apenas um encontro reservado em Uberaba há muitos anos. Tive a felicidade de levar o Humberto de Campos Filho para abraçar. Eles reconheceram então o fenômeno, não é, da psicografia de Chico Xavier. Tanto que o Humberto de Campos declarou isso nesse encontro e a seguir me entregou um documento que eu espero usar na próxima Bienal do Livro, quando vier com um livro contando os meus segredos com o Chico Xavier durante mais de 30 anos. Ah, muito bom, mas aqui você vai Documento contar dele. alguns pra gente, hein? Virei. Chico Xavier tinha problema nos olhos. Curiosamente, ele nunca quis fazer uma operação espiritual, né? E ele mesmo explica por quê. Vamos ver. Quanto ao meu caso ocular, que não fui operado desde o princípio, quando a doença se manifestou, eu creio que este problema foi uma bênção para que eu pudesse me manter mais ou menos relativamente, regularmente, sem ferir os interesses dos bons espíritos durante estes anos da mediunidade. Porque se eu sair do dever, eu sofro muito com os olhos, então estou como um animal que não posso me afastar dos donos, né? Muito bem. Os médiums, alguns espíritas fazem essa operação, a operação espírita. Os médiums não ficavam chateados com ele? Os médiums, alguns espíritas fazem essa operação, a operação espírita. Os médiuns não ficavam chateados com ele? Por que ele não se submetia a essa operação espiritual? O Chico dizia que era válido essas cirurgias quando o médium era confiável. Mas ele, conhecendo muito do seu compromisso aqui na Terra, não aceitou nem transplante de córnea para esta vista. Quando começou o problema, foi-lhe oferecido por diversos companheiros espíritas e Chico não aceitou para ele. A prova de que o Chico respeitava, mas especialmente o trabalho do médium Arigó, em Congonhas do Campo, a primeira entrevista com o Chico eu fiz no dia 2 de maio, estamos completando, portanto, aí agora nesse 2 de maio, 42 anos, que é a primeira vez que eu trouxe para a televisão. E logo no mês de junho ele me deu uma carta, eu fui àquela cidade mineira e fiz a primeira grande reportagem com Arigó, que havia saído da cadeia. Então a prova do reconhecimento e do respeito que o Chico tinha pelo trabalho, especialmente do Zé Arigó, se caracterizou nesse meu trabalho, a apresentação de uma carta que ele me entregou, fazendo com que o Arigó se apresentasse diante das câmeras da TV Tupi, naquele ano de 68 ainda. Bom, gente, segundo Chico Xavier, muitas características e muitos problemas de saúde podem ser explicados pela reencarnação. Preste atenção nessa declaração de Chico Xavier. Muitas vezes temos encontrado, por exemplo, irmãos nossos suicidas que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita. Temos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pelo enforcamento e que voltam com a paraplegia infantil. Vemos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento e que voltam com o chamado enfisema pulmonar. Os fenômenos decorrentes do suicídio por tiro no crânio são muito dolorosos, porque vemos a surdez, a cegueira, a mudez congênitas. E vemos este sofrimento em crianças incompatíveis com a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus não quer a dor. Diz Emmanuel, se Deus quisesse a dor, Ele não teria nos dado anestesia através da medicina. A dor é uma criação nossa. Chegamos ao além com determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes. Muito bem. Agora, a gente falou um pouco de família, né? Me parece que o pai não acreditava nessa mediunidade. As pessoas mais próximas custaram a acreditar. É difícil, não é? É difícil ter uma pessoa excepcional
e sentir a grandeza desta pessoa. Eu digo isto, Eliana, porque eu mesmo talvez não tenha, enquanto estive tanto tempo junto com Chico, sentir essa grandeza deste espírito. Uma família simples, com pouca cultura catedrática, entender os problemas dos fenômenos espíritas que aconteciam através desta pessoa, que para eles era um igual, berço católico, não era fácil. Isto trouxe muitos conflitos dentro da família, conflitos não conflitos pessoais, mas de aceitar Chico com uma religião diferente, com fenômenos que eles desconheciam, que na época até isso era uma bruxaria. Quais fenômenos a gente está falando aqui, dona Nena? Quais são esses fenômenos? A senhora poderia ilustrar para a gente rapidamente? Bom, Chico tinha das mediunidades, eu tive oportunidade de contrastar muitas. Tivemos diversas materializações com ele. Materializações em que os espíritos vinham e falavam conosco. E ele sentado, deitado, longe, numa cama, cerceado do nosso convívio, e nós sentados numa cadeiras, e vinham os espíritos. E essas materializações, havia perfume, objetos, traziam presentes do mundo espiritual. Chico tinha mediunidade de cura, que pertence a este tipo de fenômenos também. Chico tinha evidência, clarevidência, psicografia, transportava-se do mundo espiritual para a terra. Chico tinha todas as mediunidades. Era um médium de grau tão alto que quando a NASA veio medir sua aura, tomou um susto. Falando em Chico Xavier, me parece que a senhora, dona Nena, como o Saulo lembrou aqui, a senhora é espírita também. E me parece que a senhora, por mais que nós, não estejamos mais vendo ou convivendo com Chico Xavier, me parece que a senhora convive de alguma maneira com ele. A senhora vai me contar um pouquinho dessa história daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Não sai daí. Um mandato de amor tão bonito, há uma tarefa em que foi confiada a ele pelos espíritos até maiores, dirigentes deste planeta. Ele vem, reencarna no Brasil, faz essa tarefa trazendo a boa nova do cristianismo redivivo, volta ao mundo espiritual. Ele não vai ficar vindo de lá a todo instante, apenas para dizer, eu estou com você. Nós temos que saber que nós estamos com ele. Claro. Saiu na imprensa que Chico Xavier teria deixado uma senha para 3 pessoas, para que essas pessoas pudessem identificar as mensagens verdadeiras de Chico Xavier após a sua morte. Nós conseguimos falar com algumas dessas pessoas que, teoricamente, receberam esta senha. O filho de Chico Xavier, o médico que atendia Chico, e também a vizinha, me parece que recebeu essa senha, uma vizinha de Chico Xavier. Conseguimos 2 depoimentos sobre esta senha. Vamos ouvir? Chico Xavier sempre dizia que ia dar um tempo para o lápis e para o papel. Não queria parar de trabalhar. Consequentemente, teve algumas pessoas bem avisadas, chegaram a recebê-lo enquanto ele estava encarnado. Imagine depois que ele fosse embora, quantas e quantas mensagens ele sabia que existia, assim como existiu. Então ele, bem antes, deixou uma senha comigo, com o Dr. Eurípides Vieira, e com uma vizinha nossa, e que o acompanhou durante o último ano dele. Nesses decorrer dos anos, que ele sempre mantinha nas nossas conversações, sempre nos dava uma maneira de saber quem seria o Chico Xavier depois da morte. Saulo, você soube alguma coisa, ouviu o Chico Xavier em vida falar dessa senha? Eu não ouvi. Eu acredito na dignidade, na honestidade de todas essas pessoas
Respeito esses depoimentos, só que eu gostaria que deixar registrado no seu programa que eu, além de repórter, tornei-me amigo de Chico Xavier. Convivemos mais de 30 anos e fomos até confidentes de alguns problemas pessoais. Eu teria tido a oportunidade de saber desta senha. Acredito que o Chico acreditava em mim o suficiente para isto. Mas, se houve a senha, a minha ele não revelou. Perfeito. Dona Nena também não? Não, e eu não preciso de senha. Bom, aqui na Terra nós precisamos CPF, carteira RG. No mundo espiritual, a gente pode e deve conhecer os espíritos através da linguagem. A linguagem de Chico, como ele falava, como ele escrevia, não realmente, se ele der uma comunicação, nós temos que analisá-la. Isso deve ser feito sempre, muito mais com o Chico. E o Chico não me daria a senha. Ele sabe que eu o reconheceria em qualquer momento. Muito bem. Não preciso de senha. Às vezes, a gente até esquece que Chico Xavier era humano, né? Com tanta coisa, com tantas evidências. E como todos nós podia sentir medo, ele também sentia medo, dava risada, era uma pessoa muito espiritualizada, literalmente, né? Vejam só este relato de Chico Xavier, quando ele quase sofreu um acidente de avião. Vejam aí. O avião começou a se inclinar para um lado, para outro, e o pessoal começou todo a gritar e a pedir a Deus. Mas quando vi aquela atmosfera, eu comecei a gritar: valei-me, meu Deus! Então aí entra o espírito de Emmanuel. Ele me disse: você não acha melhor calar, parar com isso? Dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu disse: mas e a morte? E nós estamos apavorados diante da morte. Ele falou assim: está bem, então você acha que vai morrer? Eu falei assim: o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu disse: estão. Eu disse: está bem, eu estou com muito medo, estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando, eu também sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Eu disse: está bem, então morra com educação. Cala a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. Muito bom, muito divertido. Agora, falando em questões humanas, a gente sabe que ele era bem-humorado, né? A gente mostrou aí uma cena muito interessante, mesmo na dificuldade, né? Ele conseguiu relatar com muita graça esse momento. Agora, falando em questões humanas, o Chico Xavier era muito vaidoso, né? Fui assistir ao filme e tem a cena onde ele coloca... Fui assistir ao filme e tem a cena onde ele coloca a peruca, né? Achei curioso e ele diz: por favor, não toquem nesse assunto, porque esse é um assunto muito particular e íntimo. Ele era muito vaidoso? Não era só vaidade, Eliana. Ele tinha um problema sério. Os fãs, que ele respeitava muito, os que queriam, quando chegavam próximo dele, beijavam a calvície. E o médium sente uma sensação muito difícil quando a pessoa toca na cabeça. Não sabia. É uma sensação que vai o corpo todo até os pés. E ele sentia isso. Mas por quê? Choque, né, dona? A cabeça é um dos centros de força. Na cabeça há 7 centros de força. E ele sentia isso, por isso ele precisava. Muito bem. Chico Xavier deu a Saulo Gomes o privilégio da primeira entrevista na televisão brasileira em 1968. Mas o Saulo também proporcionou uma situação inédita para Chico Xavier. Vocês já pararam para pensar? Chico Xavier ficou durante 30 anos psicografando, mas nunca tinha se visto fazendo esse trabalho. E vejam só o que ele mesmo disse sobre Saulo Gomes. Vamos ver. Foi a primeira vez que eu vi a psicografia por meu intermédio, depois de 40 anos de mediunidade. Porque sempre funcionei dentro da psicografia. E agora, pelo programa do nosso caro Saulo Gomes, eu pude ver como é que a mão funciona, como é que o corpo fica, porque eu não sabia. Isso para mim foi muito interessante. O sucesso
estrondoso que o filme fez e está fazendo sobre Chico Xavier é prova que para o público não interessa se é católico, espírita ou evangélico. Interessa conhecer a vida de um homem excepcional que fez muito o bem. Vamos ver. Você está escutando, Chico? Tem um espírito amigo aqui. Você já psicografou? Ele já foi chamado de louco e santo. Fraude, um fenômeno da humanidade. Patrão. Me coloco aqui sob o amparo de nossos amigos espirituais. Você não vai mesmo falar com ele, né? Pra quê? Não é ninguém que vai trazer de volta aquilo que nós perdemos. Entenda isso. Cara, o corpo dela tem pouca valia. O espiritismo é a obra mestra do engano. Essa casa tá um inferno. Como você sai a gente. O Eduardo jura que a arma disparou sem querer. Você acha que se a gente perdoar o seu filho, ele vai se livrar da cadeia, é isso? Eu não acredito no senhor, isso aqui é uma farsa. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. O senhor é espírita? Ah, sou ateu. Olha, gente, estou aqui com o Saulo, que inclusive é um personagem dos mais importantes, né, do filme do Daniel Filho, que está em todos os cinemas de todo o Brasil. Ali você está como apresentador, mas na verdade você era o repórter. Era uma licença poética, né? Foi o mediador, foi o Almir Guimarães. Mas na produção do filme está lá o Saulo Guimarães. Olha, eu quero mostrar aqui o livro, mais recente trabalho aqui de Saulo, Pinga Fogo com Chico Xavier. Muito interessante. Está na íntegra, os 2 programas estão na íntegra nesse livro. E mostrar também aqui Até Sempre, Chico Xavier, da Nena Galvez, que foi uma grande amiga de Chico. Olha, gente, Chico Xavier nos deixou muitos ensinamentos, mas a essência de sua mensagem era essa. Vamos ouvir? Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuem. Deixe algum sinal de alegria onde passes. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Valorize os amigos, respeite os adversários. Agradeço a todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Uma das mais belas lições que tenho aprendido com o sofrimento: não julgar, definitivamente não julgar a quem quer que seja. Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Chico Xavier. Obrigada, viu, Saulo? Foi um prazer. Volte sempre que quiser aqui. Muito obrigada. Obrigada, Nena.